neste momento sabemos, não é, a população mundial vai aumentando de dimensão, há necessidade de encontrar alternativas do meio terrestre para a produção de alimentos, principalmente da parte de animais, e então o domínio marinho tem esta grande possibilidade, que é uma área de mais de 70% do planeta, e então ainda relativamente pouco explorada, com uma possibilidade então realmente olhar para o mar com um potencial futuro para alimentar a população mundial com proteínas de boa qualidade. Os bivalves são particularmente interessantes porque são consideradas de baixa necessidade trófica, fica baixa na cadeia trófica e não precisa de alimentação, porque elas alimentam a si próprias dentro do mar. De modo aqui o nosso grande interesse e uma das questões chaves aqui seria o desenvolvimento de doenças. De modo, sabemos que este é um grupo de animais de grande interesse em termos de futuras fontes de boa qualidade, de proteína de boa qualidade, mas há sempre este risco, à medida que vamos aumentando a massa de animais e a sua produção, aumenta o risco de doenças. Então, daí despoltou tudo numa área de trabalho que estamos atualmente a colaborar em investigação, ligados à parte da imunologia. Entender qual a imunologia que estes animais têm. Sabemos, no nosso caso, não é? Porque no nosso caso humana, muito explorada, a resposta adquirida, a resposta inata. No caso das bivalves e nos animais invertebrados, chamamos, não é tão bem conhecido. E então há aqui um interesse. Uma vez as doenças podem provocar quebras na produção destes animais e até, em alguns casos, podem ser prejudiciais para as próprias pessoas que vão comer e os animais, então queríamos explorar muito mais este aspecto ligado ao sistema imune, como ela é, como ela responde à presença de potenciais patógenos e como ela foi no passado, porque estes são animais que persistem há muitos anos na planeta, que têm um panóplia de questões bastante interessantes para estudar. O que fizemos em complementaridade interessante é os bivalves e especificamente o Mytilus, que é o mussel, encontram em todo o mundo. O que nós queríamos fazer era fazer estudos colaborativos comparando como elas comportam em Portugal e como elas comportam aqui em China. E depois em China, como tem esta área vasta, marinha, com condições bastante diferentes, então tem muitas espécies. Nós começamos a trabalhar olhando para o comportamento do mexilhão, tanto em Portugal como em China, fazendo alguns estudos comparativos também em termos genéticos. Não há dúvida nenhuma, a China, em termos de produção de bivalves, é líder mundial, tem uma produtividade enorme e tem uma diversidade de espécies bastante elevada. Agora, há sempre a necessidade de apoiar esta produção com base em ciência, porque pode sugerir eventos de morte de repente, de grande número, que depois pode ter um impacto devastador em termos de sector de produção. E então o que nós tentamos fazer é apoiar este componente da produtor primária, a pessoa que está lá no mar a produzir estes animais. Por outro lado, vamos querer boa qualidade, então também o desenvolvimento, a nossa investigação pode contribuir para a própria qualidade do produto em si, mas também temos sempre a pensar na segurança alimentar. Mas há aqui diversos desenvolvimentos em termos científicos que nós vamos estudando, que têm um potencial contributo para diferentes partes desta que chamamos a cadeia da produção deste tipo de produto, que é o bivalve, que é muito apreciado no mundo todo, não é? E tem o benefício de ser tanto algo que produz em quantidade, como também algo que as pessoas gostem de comer. De modo, então, o nosso trabalho acho que se sustenta para que apoie a base da produção em si. E isso é essencial para manter, então, a produção necessária, eventualmente no futuro, para ser uma das principais fontes de proteína que o mundo precisa. É claro, no componente científico, há muitas histórias, porque a continuação de colaboração foi uma colaboração de sucesso. Há aqui um interesse mútuo, porque ambas estão a conseguir progredir.
Há um componente, uma área científica que tivemos de trabalhar, que é mais ligada ao processo de regulação, que é o que chamamos o hormônio tiroide, que basicamente estamos muito habituados em falar sobre este hormônio nos humanos, que controla o metabolismo. Todos nós temos a nossa glândula tiroide, mas havia dúvida sobre, por exemplo, um bivalve, será que tem hormônio tiroide? Será que comporta de uma maneira parecida com, por exemplo, o humano? E então tivemos a estudar aqueles potenciais processos de sinalização e o que se verificou é, de facto, existe não um sistema idêntico, mas tem um sistema parecido que, de facto, regula este processo de metamorfose, a passagem da larva para o juvenil, que é muito importante no recrutamento, mas também cientificamente é bastante interessante. Outra coisa, neste contexto a seguir, então, estamos todos cientes do problema que existe neste momento em termos do mundo, em termos de contaminantes químicos nos nossos oceanos, e então o que também vimos é, efetivamente, alguns químicos que são utilizados, são muito vulgares no mundo inteiro, pode interferir com estes fatores associados ao sistema tiroide e, como tal, modificar a própria metamorfose ou então a fisiologia do próprio animal. E então aqui temos um acrescente de potencial risco, não é? Que nós, a consciência, podemos tentar prever e mitigar. Esta é uma das histórias. Mas pronto, o que eu acho que é interessante é começarmos de uma coisa pequena, uma primeira ponto de contacto, mas depois aquilo cresce. E, então, neste momento, de facto, tem um rede de várias pessoas com quem estou a trabalhar na China, em coisas muito diversas, que é bastante interessante. E então isso é importante para nós, como cientista, entender, há interesse, há financiamento, há aqui um empurrão a nível mais da sociedade, em termos a dizer, olha, nós queremos avançar aqui, achamos isso é importante, mas eu acho que tem sido chave e tem sido muito importante para promover, que eu acho que foi isso que provavelmente despoltou todos os nossos trabalhos e os contactos, porque tem sido esta abertura, esta receptividade em ambos os lados, de tentar encontrar e avançar para esta missão comum identificada. E que neste momento, como disse, já está muito mais abraçada para um maior leque de diferentes países. Eu espero que continue a aprofundar ainda mais, porque eu acho que tem havido, a China é um avanço na tecnologia e tem jovens muito, muito fortes na área científica ligada à mar, e então, trazendo as culturas, trazendo as maneiras de fazer as coisas e fazendo em conjunto, a pessoa consegue atingir muito mais. De modo, eu acho que há aqui todos estes desenvolvimentos neste momento na ciência, não é? Em termos de tecnologias associadas à sequenciação de ácidos nucleicos, associadas à imagem, associadas à inteligência artificial, aquilo é que a pessoa fica, olha, não há barreiras neste momento, aqui é trabalhar em conjunto para conseguir utilizar as grandes capacidades que cada lado pode trazer. São diferentes, mas complementares. Eu agora estou a aproximar o final, em termos de carreira, mas de facto o que eu vejo já neste momento é um momento incrível em termos de possibilidade na ciência. Porque a China tem avançado bastante, tem disponibilizado, não é? Tem conseguido montar um sistema de equipamento, um sistema científico que está a crescer imenso, e então está a levar tudo. E pronto, é um momento, eu acho, muito agitante fazer ciência.